Tudo bem, pessoal? Nas últimas aulas, nós procuramos estudar sobre o absolutismo. Absolutismo, que é a centralização, a monopolização do poder pelo rei. E este rei absoluto, ele vai governar com poderes plenos, poderes totais. Já sabemos, porque já estudamos, que os governos absolutistas que nós tivemos na história, eles não eram nem um pouco democráticos. Muito pelo contrário. Eles eram extremamente monocráticos. Mono, ou seja, o poder de uma única pessoa. Já a democracia significa poder do povo. Então, nos regimes absolutistas, nós constatamos e verificamos que não existia democracia. Os governos absolutistas, o poder era exercido por uma única pessoa, e essa pessoa era o rei. Por isso, as políticas desenvolvidas, criadas pelos governos absolutistas, elas não eram políticas para o povo, mas eram políticas para privilegiar o rei e aqueles que viviam ao redor, ao entorno do rei. Ou seja, para privilegiar a nobreza. Importante aqui, inclusive, eu estava falando burguesia, mas eu estava me equivocando. Importante que nós venhamos a entender que nos estados absolutistas, quando esses se constituíram a partir do século XVI, nós vamos verificar que a burguesia ela tomou, desculpa a expressão, tá? Um pé na bunda do rei. Porque quem deu o poder ao rei, quem conferiu o poder ao rei, foi justamente a burguesia. Nós sabemos que no processo de expansão da atividade comercial, no processo de expansão do processo de urbanização, no processo de expansão do capitalismo, e o capitalismo tem a cara da burguesia, a burguesia ela se aliou ao rei justamente para conferir e dar poder ao rei, para que o rei pudesse, ao criar, ao unificar os territórios, criando o Estado, acabar com o poder dos senhores feudais, já que os senhores feudais constituíam uma ameaça à expansão da atividade comercial, à expansão urbana e, consequentemente, à expansão do capitalismo. E então, nós vamos verificar que quando esse rei passa a ter poder, o rei ele vai abandonar a burguesia. O rei vai dar um pé na bunda da burguesia, o rei vai romper essa aliança que havia estabelecido com a burguesia. Inclusive, tomando da burguesia a atividade comercial. Tomando. Porque o grande capitalista será o Estado absoluto. O Estado absolutista será o Estado absoluto. Já que os reis, para terem poder, eles sabiam que precisavam ter dinheiro. E por isso, os reis, os estados absolutistas, eles irão desenvolver, eles irão estruturar a economia capitalista. A economia capitalista mercantilista. É onde se criou o chamado mercantilismo econômico, que para muitos constitui a primeira fase do capitalismo. Então veja que o capitalismo que foi instituído, criado pela burguesia, ele passa a ser uma propriedade do rei. Uma propriedade do rei. E o rei, ele vai
através do mercantilismo, ele vai buscar acumular capitais. Porque o rei entendia que o acúmulo de capitais, de dinheiro, era a condição para aumentar o seu poder e para manter o seu poder e perpetuar o seu poder. Por isso, o rei ele vai estruturar essa política que nós chamamos de política mercantilista. Onde o Estado ele vai controlar, o governo, vai controlar as atividades econômicas e comerciais. Portanto, uma política extremamente, demasiadamente, excessivamente intervencionista. Ou seja, sem livre comércio, já que o comércio passa a ser controlado pelo rei. Nós, na última aula que eu enviei para vocês, eu havia passado algumas características dessa economia mercantilista. Gostaria só de ressaltar, de destacar essas características. A primeira delas é justamente o monopólio comercial. Quem passa a controlar o comércio, quem passa quem passa a ter a exclusividade do comércio é justamente quem? O rei, o Estado. E esse monopólio comercial, ele se mostrará presente, sobretudo, nas relações entre colônia e metrópole, durante o período do chamado sistema colonial. Então, sistema colonial, ele vai vigorar, tá? Junto com o absolutismo. E nós vamos verificar que, durante esse período, no sistema colonial, ou então no antigo colonialismo, nós vamos ter, por exemplo, o governo espanhol, o governo inglês, o governo português, exercendo o monopólio da atividade comercial. A colônia só podia comprar. A colônia só podia manter relações comerciais com a sua metrópole. Então, e quem era o grande responsável por intermediar essas relações comerciais era justamente quem? O Estado. Colônia, ela não podia vender para quem decidisse pagar mais caro. Não. A colônia ela tinha que vender para a sua metrópole. A colônia não podia comprar de quem, porventura, viesse a vender mais barato. Não. A colônia tinha que comprar da metrópole. Então, a primeira característica do mercantilismo é justamente esse monopólio, essa intervenção que o Estado realiza no comércio. E o Estado sendo o grande responsável pelas relações comerciais entre as colônias e as metrópoles. Depois, nós falamos sobre o metalismo. Nós vimos que o Estado absolutista ele vai estimular a busca por metais preciosos. A busca por metais preciosos. Ouro, prata. Ouro e prata. Já comentei com vocês, já falei com vocês, que neste período nós tivemos um volume enorme de metais entrando na Europa. Uma quantidade absurda de metais preciosos provenientes, sobretudo, aqui da América, basicamente da América, sobretudo da América Espanhola, já que os portugueses aqui no Brasil, eles só irão descobrir o ouro séculos depois, não no século XVI, mas a busca pelo ouro e a descoberta do ouro no interior de Minas, já estudamos isso, Goiás e Mato Grosso, se dará pelos bandeirantes a partir do século XVII. Então veja que basicamente a entrada de ouro, prata que nós tínhamos na Europa era proveniente da América Espanhola. E a América Espanhola ela tinha importantes jazidas, importantes reservas de ouro e prata na região do México, onde havia se estabelecido
a civilização asteca e também na região da Cordilheira dos Andes, onde se havia estabelecido o Império Inca. Então, os espanhóis foram os grandes responsáveis pelo ingresso, pela entrada de ouro, de prata, de metais preciosos na Europa. Inclusive, nós tivemos um fenômeno que ficou conhecido na Europa como Revolução dos Preços. Revolução dos Preços. O que foi isto? O mercantilismo espanhol, essencialmente metalista, apoiava-se fundamentalmente na busca de metais preciosos, vai fazer com que a entrada de metais preciosos na Europa fosse absurda. E graças e em função dessa grande entrada de metais preciosos, o preço dos produtos ele subiu muito. Porque se tinha oferta de moeda, oferta de metais. Então, a oferta alta fez com que a procura dos produtos, das mercadorias, aumentasse. E nós sabemos que quanto maior é a procura de um bem, maior é o seu preço. E como as pessoas tinham metais, como os metais estavam muito presentes, estavam abundantes, o preço das mercadorias, já que a procura era alta, ele vai se elevar. E por isso tivemos essa revolução dos preços dos produtos, das mercadorias lá na Europa. Em função, fundamentalmente, do metalismo espanhol. Outra característica importante, que nós já comentamos, é a balança comercial. Sabemos que o Estado absolutista ele vai priorizar fundamentalmente as exportações. Sabemos que balança comercial é essa relação entre importações e exportações. Até hoje, os países têm sua balança comercial, têm sua relação entre exportações e importações. Até hoje, as nações têm seu volume de coisas que são exportadas e de coisas que são importadas, coisas que são vendidas, coisas que são compradas. E o Estado absolutista, ele queria acumular capitais, o rei queria acumular capitais. E o rei, para acumular capitais, ele vai estimular as exportações. O Estado tinha que ter balança comercial favorável. Você sabe isso, você estudou isso em outras épocas e até mesmo em outras disciplinas, inclusive na geografia, muito na geografia. Balança comercial ela pode ser favorável ou desfavorável. Ela pode ter superávit ou ela pode ter déficit. O que é uma situação e o que é outra? Uma balança comercial deficitária significa, é sinônimo de prejuízo. Significa que as importações estão altas e as exportações baixas. Significa que mais dinheiro está saindo do país do que entrando no país. Isso não é bom. Quando se sai mais do que entra, significa que não está havendo acúmulo de capitais. Não está havendo acúmulo de capitais. Não está havendo acúmulo de riquezas. E no Estado, e para o Estado absolutista, esse acúmulo de riquezas, ele era determinante, ele era fundamental, já que o poder do rei estava alicerçado no seu poder econômico. E a balança comercial, que tem superávit, significa que as exportações superam as importações. Significa que o país está vendendo mais do que comprando. Significa que mais dinheiro está entrando do que saindo. Ou seja, a balança comercial, quando ela
proporciona aquilo que chamamos de superávit, ela gera lucro, ela gera acúmulo de capitais, acúmulo de riquezas. Essa é uma importante estratégia, balança comercial com superávit. É uma importante estratégia que os países desenvolvidos na atualidade adotam. Os países hoje desenvolvidos, e aí, sobretudo, quero citar aqui a China. A China, ela alicerçou e está alicerçado o seu crescimento, o seu desenvolvimento na balança comercial favorável, com superávit. A China hoje, ela é a nação, é o país que mais exporta. O mundo inteiro hoje, os mercados globais hoje estão invadidos de produtos, de mercadorias, provenientes da China. Então, os chineses, eles apostaram em uma balança comercial favorável para alavancar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Não foram eles quem inventaram a roda. Não. Os Estados Unidos já fez isso, continua fazendo, mas os reis absolutistas fizeram lá atrás. Precisamos exportar mais, importar menos. Essa era a estratégia. E deve ser a estratégia hoje das nações. O que acontece hoje é que alguns países conseguem até exportar muito. De repente, em toneladas, em peso, conseguem grandes volumes, mas não conseguem financeiramente, não conseguem uma elevada rentabilidade, lucratividade. Por quê? Aquilo que exportam é barato e aquilo que compram é caro. Exportam commodities. Exportam produtos provenientes da agricultura, da pecuária, do extrativismo mineral, da mineração, e importam tecnologia. Vendem até muito, em termos de quantidade, mas em termos de lucratividade, sabemos que a rentabilidade é baixa, justamente porque tecnologia é caro. Tecnologia é caro. E aí, quando fazemos a equiparação, no final das contas, a balança comercial se apresenta deficitária. Na atualidade, e já há algum tempo, diria que nos 2 últimos anos, nós temos presenciado uma verdadeira guerra comercial entre China e Estados Unidos. A todo momento, nós estamos acompanhando, presenciando as ameaças, não só ameaças, mas ações concretas, práticas, verdadeiras retaliações comerciais impostas pelos Estados Unidos à China. Por que essa guerra comercial? Porque os Estados Unidos não querem que os chineses venham a ter uma elevada lucratividade em relação às relações comerciais que a China estabelece com os Estados Unidos. E aí entra uma outra característica do mercantilismo, lá do século XVI, na atualidade, que é justamente o protecionismo. O governo americano, nos últimos 2 anos, tem adotado medidas protecionistas, que nós chamamos de guerra fiscal. Na verdade, essa guerra fiscal, esse protecionismo, é justamente empecilhos, impostos que são colocados pelo governo estadunidense para diminuir a lucratividade dos chineses em relação àquilo que eles compram dos Estados Unidos. Então, já no século XVI, os reis adotavam medidas protecionistas. E a finalidade do protecionismo, que nós chamamos alfandegário, já que tem a ver alfândega com
tá? Transações comerciais entre nações, entre os países. A finalidade era esta: estimular exportações e dificultar importações. Nós temos que ter medidas protecionistas, era essa a concepção, e continua sendo hoje, para impedir que outras nações venham a se desenvolver. Quem precisa acumular, quem precisa se desenvolver, somos nós. É assim que se pensa e é assim que se faz. Então, nós vamos constatar, nós vamos verificar que os reis, que inclusive, já comentamos, buscavam de diversas formas ao consolidar, aumentar o seu poder. E aqui nós destacamos, sobretudo, a política mercantilista, mas também poderíamos aqui citar os reis que buscavam justificar o seu poder, consolidar o seu poder através do financiamento de obras literárias, né? Já tive a oportunidade de conversar isso com vocês. Reis que bancavam escritores, pagavam escritores para produzir obras, como, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel, italiano, ele foi pago para produzir a obra O Príncipe. E nessa obra, Maquiavel, ele justifica a necessidade de um Estado que fosse absoluto, que fosse forte, Também tivemos Thomas Hobbes, que escreveu a obra O Leviatã, aonde ele vai dizer que é necessário um Estado absoluto, um Estado que deveria se assemelhar ao monstro dos mares, ao Leviatã, para que o homem pudesse romper e superar o estado de natureza. O estado de natureza. Já que, para Maquiavel, o estado de natureza era um estado de guerra. Então, era necessário um governante forte para garantir à sociedade a paz, a civilidade. Assim como também tivemos o Bossuet, francês, que escreveu O Poder Divino dos Reis. E aí o Bossuet, ele chega ao extremo de dizer que o poder do rei é um poder divino, que emana, que provém do céu. Por isso o rei, ele precisa ser temido, ele precisa ser obedecido, não pode ser questionado. Então, veja você que os reis absolutos buscavam de diferentes formas, diferentes maneiras, consolidar o seu poder, ampliar o seu poder e exercer o seu poder de forma total, de forma absolutista. Seja financiando a produção de obras, seja estruturando, ampliando, consolidando a política econômica denominada mercantilismo. Na próxima aula, nós vamos estar tratando sobre os tipos de mercantilismo que nós tivemos. Nós vamos ver que as nações irão adotar estratégias diferentes para garantir lucro e garantir a acumulação de capitais. Dessa forma, dando ao rei poderes plenos e totais.